Este vídeo é elemento avaliativo da disciplina de Tópicos Especiais em Programação, ministrada pelo professor Patrick Brito, da Universidade Federal de Alagoas. Meu nome é Washington Rocha e este projeto aborda duas análises de sentimento. O tema abordado aqui é processamento de linguagem natural. A primeira análise trata do sentimento das pessoas expressas em seus comentários via Twitter a respeito da marca Nike. Este sentimento pode ser negativo, neutro ou positivo. Foram retirados 40 opiniões, 40 comentários para ser analisado. Após a execução do arquivo, nós teremos o arquivo do tipo R gravado no mesmo diretório do projeto e nós podemos analisar o resultado. Nós temos em torno de 24 sentimentos neutros, 4 negativos e 12 positivos. A realização dessa análise se dá por meio de um arquivo frases, onde nós temos as frases retiradas do Twitter para serem analisadas, mas dois arquivos de apoio. Nesse exemplo foram 2 arquivos de apoio, poderiam ser mais. Quanto mais arquivos para apoiar as regras, para filtrar, o resultado sairá com mais consistência. Nós temos palavras positivas simples, palavras negativas simples. As palavras negativas simples, nós temos estas palavras que quando encontradas em uma frase, diminuirá -1. E as positivas simples, quando encontradas em uma frase, adicionará +1. Isto acontece aqui. Nós temos que, após abrir o arquivo palavras positivas simples, palavras negativas simples, as frases serão buscadas em um texto, a marca, e essa marca estará relacionada. Se nessa frase existir a marca, nesse caso uma string, que será buscada dentro de uma frase. Se existir essa string e existir uma palavra positiva, soma +1. Se existir uma negativa, -1. O resultado da positiva menos a negativa, se ainda for positivo, então o sentimento é positivo. Se for negativo, o sentimento é negativo. E se for 0, o sentimento é neutro. As frases passarão por essa análise, mas elas também terão que passar por outra análise. Antes de pontuar frase, que é o que acontece aqui, onde elas recebem uma determinada pontuação, elas antes têm que passar pelo pré-processar. Para pré-processar, são retirados todos os símbolos, todas as pontuações. Além das pontuações, se tiver em caixa alta, passará para a caixa baixa e são retirados excessos de espaços. E depois disso é que veremos se a pontuação é maior que 0, menor que 0 ou neutra, né? Então, essa análise se dá basicamente levando-se
em conta os critérios matemáticos e os arquivos de apoio para refinar tal critério. Agora vamos à segunda análise. Na segunda análise, vamos voltar à primeira análise para mostrar o seguinte. Aqui nós temos um vetor com 24, 4, 12, ou seja, 24 neutra, 4 negativas, 12 positivas. Se eu chegar nas palavras negativas simples e retirar bizarro e decepcionou, duas palavras, poderia tirar mais 3 ou 4, mas se eu tirar essas duas palavras, quando eu executar, nesse caso aqui, terei somente mais duas. Então, mudou totalmente o resultado. Se eu chegar em positivas simples, e também acabar tirando, vamos supor, eu tiro quatro palavras. Quando eu executar, eu mudei bastante, não tenho mais 12, só tenho 8. Agora vamos à segunda análise. Na segunda análise, é uma análise mais complexa. Ela trata da parte morfológica e sintática de um determinado contexto. Nesse contexto, nós queremos saber se o menino agiu sobre algo ou sofreu alguma ação. Verbos desejados é o arquivo que dá apoio a esta segunda análise. Então, nós temos também se o sentimento é neutro ou positivo, já que nesse caso não queremos saber se existe negativo. Se ele não agiu, ele já é neutro ou negativo. Se a intenção é somente saber se ele é positivo. Nesse caso, pegamos o arquivo palavras 2, frases 2, que é o arquivo de apoio, e nós temos as frases: a menina caiu, o menino caiu, a rede caiu, enfim, nós temos todas essas frases aqui que serão analisadas sobre menino. Então, por mais que eu tenha as frases com outros sujeitos, o que será avaliado aqui é somente o menino. Quando eu executar, o substantivo aqui que conta é o substantivo menino. Então eu tenho 3 negativas e 3 positivas. Olha que eu tenho o menino aqui e o menino aqui. Então são 3 que tem menino. Isso aqui também será gravado, esse resultado também é gravado no arquivo do tipo R, com o nome morphosynth.r, e mostrado um gráfico. Agora não num gráfico de barras como anterior, esse é um gráfico do tipo pizza. O gráfico também está no mesmo, também se encontra no mesmo diretório do projeto. Podemos ver que nós temos 3 opiniões neutra, nenhuma opinião negativa, porque a intenção não é essa, e 3 opiniões positivas, como mostrado no gráfico de pizza. Para chegar àquele gráfico, o tratamento aqui é diferente. Essa análise, ela faz uso de JPL, Prolog. Então se faz uso de Prolog, nós temos uma gramática em Prolog. Embora ela use um arquivo de texto verbos desejados, ela também usa a gramática em Prolog. Vamos verificar sua gramática.
Na gramática nós temos esta gramática é, foi criada pelo professor Patrick Brito. Prolog nós temos uma determinada função e nessa função nós esperamos podemos ter outra função dentro, ou no caso nós podemos ter isso aqui. Essa função maior espera uma saída com análise da seguinte forma, como está no exemplo aqui. É uma saída que vai analisar uma frase palavra por palavra, de acordo com os critérios colocados abaixo na gramática. Nós teremos na sentença sintagmas nominais e sintagmas verbais, além de orações explicativas, sintagmas proposicionais e a descrição dos artigos, substantivos e os sintagmas proposicionais estão aqui. Bom, vamos lá. Aqui nós temos o seguinte: após definir as regras, como será cada regra, o que a gramática reconhecerá. Essa gramática reconhece artigo substantivo, essa gramática também reconhece artigo substantivo, sintagma proposicional, uma oração explicativa, ou reconhece artigo substantivo, adjetivo, sintagma proposicional, oração explicativa. Bom, agora vamos à definição em si. O que é cada sintagma, o que é cada composição das regras colocadas acima, o que é cada parte das regras colocadas acima. Nós temos os artigos definidos, masculinos e femininos. Eu tomei a liberdade de acrescentar os indefinidos aqui também. Nós temos substantivos masculinos, tomei a liberdade de acrescentar algum. Temos os femininos, também acabei colocando algum, então os substantivos. Temos verbos e temos os adjetivos, também pronomes, preposições. Nesse caso, note que nós temos 6 frases e todas 6 foram analisadas. Por exemplo, a rede caiu nesse momento é neutra. Mas note que rede existe na gramática. O substantivo rede está na gramática. Então, se eu alterar a palavra pela qual se precisa buscar, se eu quero agora buscar se rede agiu ou não, eu terei se rede agiu ou não. Então eu tenho uma positiva, uma porque só tem uma frase com rede. Bolsa, eu não tenho nenhuma palavra com bolsa. Aqui eu tenho frases. Na frase eu tenho uma frase com bolsa. Mas bolsa não faz parte dos substantivos aqui na gramática. Eu não tenho. Eu tenho menino, menina. Se eu colocar o menino feio caiu. A frase foi considerada neutra. O menino feio caiu. Primeiro, porque aqui eu estou procurando por bolsa.